Boa tarde a todos, conseguem todos ver e ouvir? Olá, boa tarde a todos. Sim, boa tarde, sim, ótimo. Então, boa tarde a todos. Neste webinar vamos continuar a fazer, vamos continuar a discutir animação 3D. Eu gostava realmente de continuar as animações, mas na descrição, quando o webinar foi anunciado, eu disse que iria falar sobre monólogo e o lip sync para podermos introduzir um pouco estes conceitos. Portanto, eu acho que é importante para podermos mostrar um bocadinho mais desse aspecto. Então, o que é o lip sync? Toda a gente sabe que o lip sync é fazermos com que a animação dos lábios faça ou reproduza ou tente mostrar que está a falar o áudio que se está a ouvir, certo? Então, para isso precisamos ter uma personagem, para isso precisamos ter um áudio. Portanto, o que acontece muitas vezes, sobretudo o que acontece no workflow da criação de cinema de animação, séries de animação, videojogos, tudo quando existe, sempre que existe áudio, ou seja, sempre quando existe um ator, uma voz de ator, esse trabalho, essa voz é feita antes da animação. Okay? O que costuma haver, e o que muita gente faz, é uma pré-produção com um storyboard, ou um animatic, ou um layout de animação onde as personagens são animadas como se fossem bonecos de action figures, né? Andar de um lado para o outro, para o realizador ter uma ideia do espaço, ou para o realizador poder mostrar ao resto da equipa como é que é o espaço, como é que são os movimentos de câmara. O storyboard é bom porque resolve esse problema, mas resolve só em 2D, como se fosse uma banda desenhada, certo? O animatic e o layout em 3D serve para mostrarmos exatamente em 3D o espaço e o tamanho da cabeça das pessoas em relação à posição da câmara e tudo mais. Isto é claro que é para cinematics, certo? Para gameplay não é tão óbvio quanto isso, porque para gameplay, quando existe áudio, o que acontece normalmente, no máximo, é a pessoa abrir e fechar a boca. Portanto, este webinar vai ser um bocadinho mais virado para a parte do cinemático, ou seja, para a parte de como é que conseguimos mostrar num cinemático de um jogo, ou seja, numa sequência de filme de um jogo, ou numa série ou numa animação, como é que se faz o lip sync. Eu não quero fazer um texto grande e depois fazer um puppet a mexer a boca, que é o que muita gente faz, é pá, 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 pá. Não. Quero-vos mostrar aquilo que me foi ensinado, que é pensarmos sempre no som como uma coisa mais trabalhada, mais cuidada, okay? Porque a boca tem um movimento muito específico, sobretudo com os diferentes visemes que nós fazemos, que é a posição da boca, que o O é assim, o I é assim, esse tipo de teoria. Mas antes disso, quero-vos mostrar que o lip sync não é uma coisa estática. Nós não devemos começar com a cabeça estática e depois falar. Não. O lip sync é uma coisa que faz parte, é algo secundário do acting. E o que é acting? É representar, não é? Portanto, o acting, a noção, a ideia de que nós temos de falar ou representar uma personagem é mais importante do que termos os lábios a mexer no sítio certo. Porque se eu tiver uma máscara cirúrgica por causa do Covid, uma máscara de armor, uma coisa qualquer de armadura ou assim, a minha posição do corpo poderá mostrar que estou a falar. E não é por acaso que os Power Rangers e isso tudo, nenhum deles tinha tudo máscara, nenhum deles tinha os lábios à mostra e todos sabiam que estavam a falar. Porquê? Porque se mexiam, gesticulavam, não é? Portanto, pensem nisso sempre como o lip sync vem depois do acting, ou seja, vem depois dos movimentos do corpo. É claro que eu posso dizer uma coisa totalmente parada, não é? Mas quando eu estou a falar, sobretudo os italianos e os portugueses, a malta do sul e da Europa, falam muito com as mãos. Portanto, podemos também falar com as mãos, podemos mostrar as mãos como algo tão importante como o lip sync, ok? Porque a maior parte das pessoas, quando vê uma animação, quando vê um filme ou assim, está a olhar para vários sítios. E pode olhar, 90% das vezes, para os olhos das personagens, olha para as legendas, quando há legendas, e olham para os lábios. Mas os lábios é sempre a segunda coisa que vêm. Os olhos é sempre a coisa mais importante, ok? Portanto, os olhos, as mãos, é tudo para ser tomado em conta como lip sync,
ok? E não só os lábios, está bem? Pensem nisto como um todo, é isto que eu queria, é aqui que eu queria chegar, ok? Alguém tem alguma opinião sobre isto? Alguém sabe? Alguém já experimentou utilizar algum programa daqueles automáticos ou assim? Ou alguém já experimentou fazer este tipo de coisas? Quero também saber a vossa opinião, ok? Então, vou colocar aqui uma personagem, aquela personagem que nós temos andado a utilizar nos vídeos. Não é esta. Não é esta não, é por acaso é esta, só que está com um layout aqui estranho, portanto vamos colocar aqui o layout no sítio, vou colocar aqui isto no sítio. Ele está aqui com uma animação a tocar, que é esta animação de ataque. Eu não quero esta animação de ataque, portanto vou protegê-la. Vou... plane. Isto não vou precisar desta ação. Vou desligá-la. Ok, todas as ações estão aqui. Portanto, vou selecionar o meu rig e vou colocar a ação. E o que é que são ações? São animações. Neste caso eu quero a minha animação de idle, que está ali. Porquê? Porque eu tinha... Vou voltar atrás, revert, que é mais fácil assim para mim. Vou selecionar o meu objeto e vou colocar a animação de idle e vou proteger a outra. Animação de idle. Pronto, agora ela está no sítio. Vou esconder este e pronto, já tenho aqui o meu minha personagem. Esta personagem foi criada com o Rigify, ok? Não tem nada que não tem nada que saber, não tem que saber porque é uma coisa que também já falei em vários webinars. Estamos a criar um curso aqui na MasterD que é só dedicado à criação de personagens e depois à animação também, ou seja, tudo o que nós estamos a falar agora poderá depois ser discutido também nesse curso, se estiverem interessados. Mas vamos então começar com um planeamento muito simples. Eu quero então um áudio. Eu quero fazer um áudio pequenino, ok? Tinha aqui a animação de idle, que é uma animação simples, que é a personagem em pé, nada de especial. Portanto, eu vou fazer então uma segunda animação. E esta animação vamos mexer aqui na cara e tudo mais. Para isso vou criar uma animação nova. Vou duplicar esta animação do idle. Duplicar. E vou escrever lip sync 1. Vou apagar toda a animação que existe. Portanto, vou selecionar tudo. E vou fazer delete. Vou fazer control space para poder selecionar tudo. E vou fazer delete todas as outras keyframes, ou seja, basta selecionar todos aqui do sumário, selecionar isto tudo e fazer delete. E agora já só tenho um keyframe, portanto, back to previous, e agora não está animado, há alguma coisa a mexer ainda que eu não sei o que é, porque está escondido, mas pronto, não interessa, desde que não mexa muito, há aqui qualquer coisa a mexer que eu não sei o que é, se calhar é este, não. Bem, não interessa, já está fechado. Eu até posso selecionar isto e apagar, mas também depende da visualização das layers do objeto que eu tenho. Então, neste modelo temos várias layers, certo? E as layers podemos acedê-las no menu aqui de item, aqui de lado onde temos o transform e depois temos aqui as layers todas e tudo mais. Neste menu lateral temos aqui no Rigify, temos aqui esta informação toda. Eu não vou precisar do AR nem nada disso, portanto vou clicar para desligar a visualização das coisas dos braços, das mãos, que eu vou-me focar aqui apenas aqui na parte de cima, ok? Posso deixar isto aqui, mas como está a estrovar eu não vou desligar. Eu quero manter este movimento, quero manter este, que é o chapéu, os ombros também, embora os ombros eu não quero mexer muito, porque se repararem os ombros acabam por mexer demasiado aqui o capuz, ok? Portanto eu quero que seja um movimento apenas muito subtil. Quero este movimento que é o movimento de pai, ok? Os pés também não preciso, porque ele não vai sair do sítio. E quero fazer uma coisa simples como ele estar a olhar de lado, vira-se para nós e diz uma coisa qualquer. Diz algo icónico, uma frase como, por exemplo, o Winter is coming, como eu pesquisei aqui, escrevi aqui, Winter is coming, .wave, e aparece-me este sítio, este fecheiro. Não sei se vocês conseguem ouvir. Winter is coming.
Winter is coming. Acho que sim, aqui no coisa do som acho que vocês conseguem ouvir este som. Portanto, eu fiz download, Gabriel sim diz que sim, obrigado. Download e fico com o fecheiro Wave. Neste caso um fecheiro MP3. Pronto. E neste fecheiro MP3, o que eu posso fazer é arrastá-lo para dentro do Blender e posso depois ver o áudio de um lado para o outro na agulha e animar segundo isso, ok? Portanto, vamos fazer isso. Eu quero colocar aqui a informação da cara também. Portanto, eu tenho aqui uma coisa que diz Face. Se eu ligar aqui o Face, vocês podem ver. Tenho aqui coisas da cara também. O movimento da boca, o movimento do nariz, dos olhos. É claro que eu não vou querer mexer os olhos, eu não vou pôr os olhos assim, né? Mas está cá o movimento para pequenos ajustes. Isto depois para um videojogo nunca iria ser captado, ok? Poderá ser captado se eu criar bounds específicos para isto, mas não tanto. O que poderá acontecer é que o rig tenha blend shapes e os blend shapes aí são diferentes, está bem? Eu posso abrir aqui outro fecheiro Blender para vocês poderem ver aquilo que eu me estou a referir, que é Open. E agora isto e não é o body, acho que é este, é o rig, que era só o rig da cara antigamente que eu tinha, exato. E o que está aqui é um rig que não é um rig de movimento, é um rig que tem muitos shape keys diferentes. E o que é que são os shape keys? São os movimentos da cara e da boca e tudo mais que se movem segundo, e que eu não posso mexer porque estão todos, está tudo, quando está rosado quer dizer que está com uma expressão agarrada, e essa expressão depois faz com que os olhos andem para cima e para baixo, faz com que a boca abra e feche, faz com que os lábios vão para cima e para baixo. Portanto, basicamente o que é isto, o que é um shape key, se vocês sabem o que é um shape key, tudo bem, mas um shape key é simplesmente uma escultura alternativa do modelo, ou seja, eu criei um shape key novo e desenhei em Edit Mode, em Edit Mode e em Sculpt Mode, puxei os lábios para a frente para fazer esta pose, ok? E depois o que eu faço é criar um simples bone para colocar o bone preso num sítio, ou seja, ele não vai mais do que isto e não vai mais do que isto, ou seja, está limitado, tem um limit location, e neste limit location o que eu digo é que ele não pode ir mais do que isto, ok? E o que acontece depois é que enquanto ele está nesta posição, ele não faz nada. Quando ele está nesta posição, ele afeta o shape key e liga o shape key. O shape key, lembrem-se que é uma escultura alternativa do nosso modelo. E portanto acontece a mesma coisa para os lados. Se ponho isto para cima ele vai sorrir, se ponho isto para baixo ele vai ficar com um cara de triste, né? vai ficar com cara triste. Mesma coisa com o pescar de olhos. O pescar de olhos vai para a frente, posso ir para a frente, pode ir para cima e para baixo, neste caso não sei porque pus para a frente. Posso pôr o olho para cima e para baixo assim, aqui também, selecionar os dois. Portanto, isto é um rig que poderá ser depois exportado em FBX e o Unity ou o Unreal depois conseguirá perceber que este objeto tem uma data de blend shapes em modo delta, que é um modo onde as transformações estão guardadas em ficheiros separados, ok? E nestes ficheiros separados embutidos neste modelo, ok? E o que ele faz é, sempre que o timeline está num sítio, numa animação está num sítio qualquer, o que acontece é que os olhos e isso tudo vão acionar blend shapes, então o que acontece é uma dança destes blend shape keys todos a um lado para o outro. Shape keys e blend shapes é a mesma coisa. Também eu digo blend shapes porque é o nome mais comum na internet, também. Blend shape, se eu colocar aqui blend shape, e se eu tirar depois aqui Blender, vocês vão perceber que blend shapes é algo que se utiliza no Maya, no 3D Studio e tudo mais, e é apenas a criação de poses alternativas da nossa cara ou do que quisermos. Os blend shapes podem ser também coisas corretivas, está bem? Portanto, às vezes quando a perna levanta de uma maneira estranha, vocês conseguem ver, a minha cabeça não está à frente? Não. Quando a cabeça levanta de uma maneira estranha, nós podemos esculpir esta coisa de maneira a que quando ele levanta a perna, o shape key
de correção corrija e faça isto, ok? Portanto, não é só para criarmos expressões estranhas nas nossas caras e nas nossas figuras, está bem? Portanto, não é só uma questão de fazermos expressões, é uma questão de termos uma amplitude de boca suficiente para podermos fazer lip sync, está bem? Portanto, se eu escrever aqui Vizims, o que é que são Vizims? São expressões que estão feitas segundo alguns tons de tons ou sons que nós fazemos com a boca, ok? É claro que isto assim é demasiado específico. Aqui dá para perceber que o O ele fecha mais a boca, o A ele abre mais, algumas vezes dá para ver os dentes e isto tudo, mas temos que exagerar sempre um bocadinho, está bem? Deixem-me cá ver. O Jaime Lopes diz, eu já no Adobe Character Animator. O Adobe Character Animator é um programa interessante, mas lá está, não é um programa que está feito para a produção deste tipo de coisas. É algo interessante que é bom, por exemplo, para a internet, para fazermos coisas na internet, mas é algo que tem que ser programado, muito bem programado. Senão, se for só utilizado as coisas que estão por lá definidas, fica assim uma animação de flash, não é o mais adequado. O mais adequado é estudarmos mesmo isto e fazermos mesmo isto manualmente. Mas é um bom exemplo já. Ok? Então, estávamos aqui. Então, para além da cara deste face, temos o Face Primary, que são estes todos que aparecem, que me permitem mover a boca para cima e para baixo. Portanto, o que nós temos aqui não são shape keys, são bones que estão com a influência, ok? São bones que têm influência nesta zona, ok? Portanto, aqui não há shape keys. Poderia haver um shape key para corrigir, de modo a que a boca não faça esta curva assim e que faça uma curva mais assim, talvez. Mas para isso também podíamos selecionar estes dois e trazê-los aqui para baixo. Portanto, é algo que podemos mover manualmente, e se tivermos um set de bones de deformação, podemos levar isto perfeitamente para o Unity ou o Unreal e ele mostra a animação corretamente, está bem? Gabriel, também há o tipo de animação em que os atores usam fatos para simular ainda mais a realidade. Sim, se tivermos uma produção que permita fazer isso. É claro que uma pessoa só fazer isso é muito difícil e tem de ser muito, mas mesmo muito adaptado para o produto final. É extremamente difícil fazer isso. Porquê? Porque estar a captar as coisas ou é com pontos, e esses pontos depois vamos ter que ser mapeados a bounds, como nós estamos a fazer aqui, e depois se há um errado vamos ter que fazer o rig de acordo com a captura da realidade, ou seja, vamos ter que virar a produção ao contrário. Porque basta uma captura com o ator muito conhecido correr mal, que mais vale pedir aos animadores para mudar tudo do que estar a contratar o ator para fazer tudo novamente. Portanto, é um pesadelo, isto que o Gabriel está a referir, é um pesadelo de produção, porque por isso é que não se usa muito, sobretudo não se usa cá em Portugal nem nada disso, faz tudo manualmente, ok? E sim, o Ricardo diz, vi um produto que a Sony pretende lançar, captura o movimento com 4 nodes postos na pessoa. Cada empresa faz depois o seu workflow e não existe um único workflow. A Autodesk faz uma coisa, o Blender está a querer fazer outra, a Unreal está a fazer outra, o Unity faz outra, como é que se chama? Agora o Unreal comprou uma empresa que faz isso. Como é que se chama? É a empresa que é não é a Mixamo, é outra. Não é Envato, é Enzima, não é Enzima. Pronto. Mas há uma coisa que que a Unity comprou para fazer isso. Portanto, há muitas maneiras diferentes. Portanto, cada um, exato, Ricardo, vai ajudar produtores indie, mas isso é o que acontece há anos. O Rococó, quando apareceu, ia ajudar produtores indie. O Mixam, quando apareceu, também ia fazer isto, mas depois nunca acabaram por desenvolver a cara. Todas as grandes empresas prometem isto, mas é das coisas mais difíceis de implementar num workflow. Portanto, ou experiência própria, esqueçam o que as empresas dizem, o que a Sony diz, se a Epic disser qualquer coisa em relação a isto, é muito provável que se torne mais conhecido, porque a Epic está a ficar demasiado grande para mostrar estas coisas. Mas a Autodesk também era demasiado grande. Tinha o Motion Builder, só que o Motion Builder desvaneceu, já ninguém usa.
tinham o sistema de Human IK, era espetacular, mas agora apareceu o Endorphin e o Cascadeur, que são espetaculares, mas depois também não têm nada para a cara. Portanto, Motion Capture é um pesadelo do workflow. Mas pronto, já estou aqui a falar aqui há algum tempo sobre isto. É só para vos dizer que é giro, mas não vos vai permitir fazer aquilo que querem. Para terem controle, precisam de um workflow com uma equipa, porque sozinhos, a não ser que usem coisas como o AccuRig, daqueles sistemas do Character Creator, onde estão a trabalhar com as coisas deles, tudo bem. Agora, colocar isto no Blender ou assim é muito, mas mesmo muito difícil. Mais vale fazermos o que vamos fazer aqui, que é colocar o som e começarmos a animar. Então, para colocar aqui o som, não basta selecionar o fecheiro e arrastar. Tem que selecionar, tem que colocar o tipo de visualizador ou o tipo de timeline no sequencer, no video sequencer, e depois sim posso arrastar, ok? E agora venho aqui, arrasto então aqui o som, ele vem para aqui, vou arrastá-lo para o primeiro frame. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Ok, mas depois se eu fizer scrub eu não consigo ouvir nada. Não é isto que eu quero. Quero também fazer Sync Visible Range para poder estar com isto agarrado no sítio. Sync Visible Range e assim e assim, que é para poder estar no sítio, agarradinhos aqui. Mas também não vou precisar do sequencer, porque o sequencer é só para colocar o som. Agora, se eu voltar, por exemplo, para o Graph Editor, se eu fizer play, eu consigo continuar a ouvir o áudio. Agora, a grande diferença é que eu preciso de o que é que me falta? Exatamente, preciso de na timeline, preciso de ir aqui para poder, enquanto estou a andar com o cursor de um lado para o outro, para poder ouvir o som, preciso de ir aqui a playback, e onde diz aqui playback temos uma coisa que diz audio scrubbing. Se eu clicar aqui em audio scrubbing, e scrubbing é isto é scrubbing, vocês conseguem ouvir o áudio, certo? Portanto, eu sei que é no frame 4, 5, 6 que o som começa. Okay? E agora, uma coisa muito importante, mas mesmo muito importante, é que o lip sync tem que acontecer 2 ou 3 frames depois de ouvirmos o áudio. Okay? Isto é muito importante. Se eu fizer a boca a abrir exatamente do frame em que se ouve, o in é aqui, se eu abrir a boca neste frame 6, vai parecer que estou a falar antes do áudio. Portanto, nós temos que compensar sempre e fazer a animação uns frames, ou 2 ou 3 frames a seguir ao áudio. Sempre. Porque se fizermos isto, porque nós vemos mais rapidamente do que ouvimos. Nós percepcionamos a imagem mais rapidamente daquilo que ouvimos. Portanto, quando estamos a fazer lip sync, às vezes temos que fazer este ajuste de uns pequenos frames. Não estou a dizer um segundo, estou a dizer frames, ok? Muito pouco. E se estivermos a trabalhar com 30 frames por segundo, 3 frames, 4 frames pode servir, está bem? O Bernardo diz, é viável fazer com rotoscopia ou é igual? Com rotoscopia, como assim rotoscopia? Vou colocarmos o vídeo de lado e depois tentarmos fazer a animação a olho, dá perfeitamente. Agora, estar a ver, pedir a AI para estar a colocar o AI por cima de um vídeo, tudo bem, pode funcionar, mas com coisas mais sutis não vai dar. Vamos ter que ser nós a fazer, está bem? Portanto, primeira coisa vamos definir a câmara, ou seja, o sítio onde a câmara vai estar. Eu acho que quero algo assim deste género, uma coisa assim, em que ele está assim, depois olha para nós, por exemplo, em que ele faz isto assim, e depois tem aqui outra coisa que vos quero mostrar, que é este controlador que nós temos aqui. Quero definir a câmara, portanto a câmara vai estar assim, uma coisa deste género. Portanto, vou criar uma câmara nova. Para criar uma câmara nova tem que sair do Pose Mode. Tenho que fazer então Shift A ou Create, Add Camera,
E agora, como a câmera está criada e está selecionada, eu não vou clicar em mais nada e vou fazer Ctrl Alt O. Ao fazer Ctrl Alt e Numpad, não é O. Ctrl Alt Numpad 0. Ok? Ao fazer isto, o que ele vai fazer é colocar a câmera exatamente alinhada com a minha imagem. Ok? E agora, se eu mover isto de sítio, posso olhar e já tenho aqui a câmera. Para voltar para a câmera é só fazer Numpad 0. Ok? Eu não gosto para ajustes, mas não gosto de ter o Camera Locked to Camera to View, mas gosto de ligar e desligar, por isso é que eu tenho este pequeno botão aqui em View. Gosto de ter aqui em View de lado, vocês conseguem ver? Não conseguem porque tinha a imagem à frente. Mas esta janela que está aqui, View, vocês têm uma coisa que diz Lock Camera to View, e se eu clicar nisto, agora quando eu mover a câmera, movo a câmera em si. Se eu desligar isto, se eu mover a câmera, eu vou sair da câmera. Okay? Portanto, para mover a câmera, eu tenho que selecionar a câmera e fazer com a tecla G, R ou assim, ou clicar aqui e se eu voltar para 0, agora está bloqueado, quer dizer que eu posso mover e estou a mover a câmera ao mesmo tempo. Okay? Por isso é que eu gosto de colocar isto, clicar com o botão direito e fazer Assign Shortcut ou colocar nos Quick Favorites. Para quê? Para que na tecla Q depois faça aqui Lock Camera to View e desligar Lock Camera to View. Ok? Portanto, recomendo que façam isto. Vou fazer aqui Scale da câmera, porque eu não quero ter isto em cima da personagem, é só uma questão de não estorvar a vista. Assim consigo selecionar melhor. E vou então mostrar-vos aquilo que estava a referir há bocado, que é este rig específico do Rigify tem a personagem a olhar em frente, sempre. Ou seja, independentemente do movimento que eu faça, a cabeça está bloqueada. Isto quer dizer que é uma cabeça IK, ok? Não é uma cabeça que IK, mas o Rigify chama isto de Head e Neck Follow. Portanto, se eu arrastar isto para cima e para cima, agora quando eu mover, agora sim a cabeça mexe-se como se fosse parte do resto do corpo, ou seja, como se fosse FK. E é isto que é normal, porque se eu me virar assim, é normal virar, em vez de estar a virar-me e manter a cabeça, ou seja, o que estava a acontecer era uma contra-animação, era uma animação de compensação que estava a acontecer. Pronto, com isto eu já posso colocar isto aqui, vou colocar isto aqui mais pequenino, vou criar aqui outra visualização, vou desligar aqui com a tecla N, tecla T para ter aqui mais isto, para não estorvar a imagem, vou desligar também estes navegadores que eu não preciso, este navegador aqui também não preciso, estas imagens aqui não preciso destas coisas estatísticas também, vamos desligar aqui as coisas todas e vou neste viewport colocar a tecla 0, ok? Vou fazer scroll para poder fazer zoom, ok? Vou desligar estas coisas todas, com este botão aqui vou desligar tudo para ter uma visualização final da coisa. Vou arrastar aqui para o lado e vou colocar, por exemplo, aqui para poder ver o produto final. Ok? Posso arrastar isto aqui agora um bocadinho aqui para o lado. Porque o que eu quero é... e depois para não ver esta parte aqui de baixo eu posso também fazer um passo-partout mais escuro. Para isso vou ter de selecionar a câmera. Venho aqui às definições da câmera. Eu ainda estou em Pose Mode. Vou ter que ir a Object Mode e selecionar a câmera. E agora sim venho aqui às propriedades da câmera e... aqui no... Onde é que era isto? Aperture, Viewport Display, Passepartout. Exato, aqui no Viewport Display, Passepartout, eu posso aumentar isto para que seja preto ou pronto, muito grande, para poder ter uma visão mais cinemática da coisa, certo? Portanto, assim eu consigo perceber, quer dizer que eu se calhar vou querer mover a câmera para cima, com a tecla G vou mover a câmera se calhar para cima e se calhar rodá-la assim um bocadinho para baixo e para rodar se calhar vou rodá-la gimbal, certo? Porque é que eu não estou a ver o gizmo? Porque exatamente não estou a ver o gizmo por causa disto. Vou colocar isto mais para baixo. Porque é que eu estou a utilizar isto? Porque o movimento da câmera é muito importante fazê-lo segundo os movimentos dos eixos direitos. Portanto, eu quero mover a câmera assim para baixo,
ok? Não quero mover a câmera assim. Eu quero mover a câmera exatamente a direito, como se fosse um plano, ok? A fazer isto. Não quero fazer um plano a fazer isto. Não quero fazer uma coisa torta. Porque assim estou a rodar apenas num eixo, como vocês podem ver aqui no Rotation X. Estou a fazer isto apenas num eixo. Enquanto se eu estiver a olhar de lado e fizer R, se eu selecionar isto e fizer R, reparem que tenho aqui os três rotations a mexer ao mesmo tempo e a rotação é estranha. Portanto, o que eu quero fazer é, neste caso, RX. Okay? Portanto, o que eu quero é que a personagem vá um bocadinho mais para a frente. Portanto, eu quero que o som comece não logo no início. Ele começa logo a falar no início. Não, quero que ele se vire e depois é que vem o som. Portanto, venho aqui voltar aqui. Vamos voltar aqui ao Video Sequencer. Vou arrastar isto aqui um bocadinho para o lado. Então ele vira-se e depois é que ele diz. Winter is coming. Winter is Porquê é que ele está a começar? Winter is Será que é coming. um problema? Winter is coming. Porque ele está com o áudio aqui. Então vamos ter que... Vou ter que arrastar isto um bocadinho mais para a frente. Pronto, está certo. Então, Winter is coming. ele começa a falar mais cedo, não sei porquê, mas pronto, hoje vai dar asneira. Ok, vou fazer então aqui no Graph Editor novamente. Winter is coming. Ok, vamos tirar. Isto está aqui a fazer um bug qualquer. Eu vou tirar aqui o sync. Vou desligar o sync em todos, pode ser o problema. Sync este não está, view sync este não está. Eu não vou precisar, por agora, não vou precisar do Dope Sheet, portanto vou apagar aqui o Dope Sheet. Ok. Este aqui também. Vamos colocar isto mais para baixo. Então quando eu faço scrub ele começa no frame 26. Portanto, mas quando eu faço play ele começa a tocar aqui deste lado. Está aqui qualquer coisa que eu não sei o que é que está a passar. Vou clicar aqui em mais. Video Editing. Winter is coming. Winter is... Está certo. Se eu colocar aqui, este aqui, Ctrl End, tem que haver aqui um refresh qualquer. Winter is coming. Ok, pode ser que já tenha melhorado. Winter is coming. Não começa a tocar mais cedo. Porquê? Aqui um bug qualquer que eu quero resolver. Portanto, quando não sabemos o que fazer, neste caso, muito provavelmente vamos ter que ligar e desligar o Blender. Portanto, vou desligar o outro Blender que eu tinha. Don't save. Fazer file save as e vou colocar isto como underscore lip sync underscore webinar. Vamos desligar o Blender. Vou ligar outra vez o Blender. E agora vamos ver. Winter is coming. Continua, a mesma coisa. Já, a animação, ver o som em waveform ajuda ou tendo em conta este delay de visualizar acaba por atrapalhar? Eu não sei, no Blender é que é tudo muito assim, cheio de bugs como está a acontecer agora. Não, há muita gente que se queixa deste tipo de coisas. Às vezes acontece, isto nunca me aconteceu assim, por isso eu não sei porque é que isto está a acontecer assim deste lado, desta maneira. Portanto, se eu tirar Play in Active Editor, isto é só o áudio. Sync to Audio, deve ser isto, não sei. Winter is coming. Winter is... Pronto, já está certo, não sei porquê. E agora se eu desligar aqui Play Every Frame... Winter is... o problema é do Play Every Frame. Ok, vamos colocar aqui Sync to Audio ou Frame Dropping, mas pronto, Sync to Audio já deve dar. Winter is coming. Pronto, ou seja, o que é isto? Quer dizer que
isto está muito lento, se calhar vamos colocar isto em modo de viewport shading para ser mais rápido. Winter is coming. É muito mais rápido. Winter is coming. A animação está a correr muito mais rápido, porquê? Porque não estou... Deste modo, olhem para isto. Ele Winter is coming. Sempre tive este problema com este... Com o Blender, sobretudo quando temos muitos mapas na imagem, ele fica a bloquear. Portanto, por agora vamos clicar isto aqui e Winter is agora sim o som está a correr bem. Eu vou só meter play every frame. Winter is coming. Winter is Pronto, é uma questão de performance, ok? Estar com o OBS a ligar e isso tudo ao mesmo tempo é muito taxativo aqui para o computador. Pronto, já sabemos o problema. Vamos então fazer aqui a animação. Portanto, ele está a olhar para um lado. Vamos então aqui para Pose Mode, Ctrl Tab. Ctrl Tab. Vamos selecionar isto. Ele está aqui no frame. Pode estar assim desta maneira. Ok. Está aqui neste frame. E depois ele vira-se para aqui para o frame 11, 12, por exemplo. Vira-se. Ou seja, com este ângulo aqui. Portanto, a animação é só isto. Só que isto é uma coisa robótica, não é? Portanto, quando nós temos um take, isto é um take, é apenas um movimento simples, nós normalmente gostamos de ter sempre uma pequena antecipação e uma pequena reação. E um breakdown. Porquê? Porque quando a personagem faz isto, não é? A personagem, em vez de fazer isto a direito, deve fazer isto. Ou deve fazer isto. Portanto, um breakdown é o frame a meio do movimento que nos explica como é que o movimento vai. Fazer disto para isto, quer dizer que o breakdown é isto. À frente, né? Se fazer isto é isto, quer dizer que o breakdown é aqui em baixo. Quer dizer que ele faz isto, depois isto, depois isto. Se eu fizer isto assim, então o breakdown a meio é assim, né? Portanto, o breakdown é o ponto a meio. Portanto, vamos fazer três coisas, que é a antecipação, a reação e o breakdown. Isto vai mostrar a posição toda. A reação é tudo o que vai aparecer aqui. Portanto, vamos fazer uma pequena... vamos fazer aqui View Only Selected Keyframes. E o que eu quero é esta. Vamos então mover isto aqui para o lado um bocadinho. Vou fazer Shift D e colocá-lo aqui um bocadinho. Portanto, o que ele faz é vem um bocadinho para trás só. Vem um bocadinho para trás. Depois vira-se e depois Ctrl C, Ctrl V, tecla G e depois recupera. Mas não recupera tanto, ok? Recupera muito menos, ok? Vem até aqui, mais ou menos. E nesta grelha eu consigo ver que este está alinhado nesta grelha e eu quero que este esteja aqui um bocadinho mais elevado. Winter is coming. Ok? E agora... Neste movimento aqui a meio, eu posso fazer um breakdown não nesta curva, mas nas outras que estão aqui. Por exemplo, esta onde está aqui, eu posso fazer aqui um keyframe aqui com a tecla I, posso fazer outro keyframe aqui com a tecla I e aqui no meio baixar um bocadinho isto. O que é que isto vai fazer? Isto, e agora posso levantá-lo. Winter is coming. Percebem? Não é? O importante é fazer com que o movimento seja fluido e não só a partir do mesmo ponto, mas tem de vir do centro. Porque quando nós falamos, o movimento vem do centro. É claro que eu estou sentado e o centro está parado. Então qual é que é a seguir ao centro? É isto. É isto que mexe. É esta parte aqui que mexe. Minha cabeça está a mexer, não é por eu estar a mexer a cabeça assim. Minha cabeça está a mexer porque eu estou a mexer o peito, certo? E a mexer a caixa torácica. Eu estou a fazer isto, é diferente de fazer isto, não é? Portanto, quando eu falo, não é só a cabeça que mexe, é o corpo que mexe também. Portanto, temos de pensar nisto, sobretudo se ele estiver em pé, o movimento começa daqui. Isto é muito importante, está bem? Ok? E agora, a mesma coisa com a cabeça. E a cabeça é esta, ok? E a cabeça é esta. Portanto, vou fazer este movimento aqui para aqui. Portanto, ele está aqui, ele está assim, aqui, por exemplo, assim, e depois, ao virar, faz isto, e depois aqui faço outro I, e aqui depois faço o movimento para aqui, talvez assim, uma coisa assim deste género, ok?
e agora está aqui este movimento, portanto vamos selecionar, vamos limpar aqui um bocadinho este movimento. Qual é que é? A rotação do Y. É a rotação do Y. Onde este movimento tem de ser um bocadinho mais suave, portanto ele está a acionar a animação aqui, depois para, e depois aciona outra vez. Não, eu quero que isto seja uma coisa mais fluida, mais assim. Portanto, eu posso fazer a tecla R do Rotate e até rodar com a tecla G e depois mover aqui. Quer dizer que o movimento é um bocadinho mais suave. Agora está demasiado, o robótico está demasiado rápido e, portanto, se está demasiado rápido, quando isto acontece, ele está a parar a cabeça. Não, eu quero que a cabeça continue um bocadinho. Portanto, Shift D para copiarmos e trazemos isto um bocadinho mais para cima. Portanto, há aqui uma espécie de overlap, aliás. Não, mas está muito rápido. Portanto, se estiver muito rápido, vamos então afastar isto e afastar isto. E este está demasiado rápido. E só um pequeno pormenor aqui. Eu já vos falei várias vezes deste add-on do Animade. Este add-on é excelente. Porquê? Porque, e vocês podem pesquisar por add-on Animade, que é o que podem sacá-lo do GitHub. Vêm aqui no GitHub Code e download zip e depois instalam. GitHub, o Animade permite-vos fazer isto. Permite-nos fazer um smooth em relação ao keyframe antes e o keyframe depois, ok? Portanto, com este keyframe, com este Animade ligado, temos aqui o Animade ligado, eu seleciono este e vou fazer blend, e ao fazer blend, não consigo fazer este porque eu vou ter que fazer mais um, portanto Shift D aqui de lado. Agora sim, já posso fazer blend, e ao fazer blend o que é que ele vai fazer? Vai fazer com que o blend seja igual, se eu arrastar para a esquerda vai ser igual a este. Se eu arrastar, imaginem, está assim, se eu fizer para a esquerda ele vai ser igual ao anterior, se eu fizer para a direita vai ser igual ao próximo. Portanto, se eu fizer então isto assim, aqui, consigo, e este aqui é a mesma coisa. Só que este, como é o último, não me permite fazer, portanto, podemos até fazer delete, ou trazê-lo para aqui, ou fazer Ctrl C, e depois Ctrl V. Mas está muito grande o movimento, portanto vamos mexê-lo e trazê-lo para aqui, ou então fazer isto assim. Winter is coming. Ok. Eu não gosto da maneira como ele está a mexer a cabeça, está a mexer a cabeça muito lentamente. E aqui tem que haver também um rotate um bocadinho maior, e esta parte tem que ir aqui um bocadinho mais para trás. Tem que fazer V e automático pelo fazer aqui uma transição um bocadinho mais suave. Automático faz isto muito mais suave. Winter is coming. Agora está demasiado, não é isto que eu quero. Portanto, vamos então fazer, por exemplo, Shift D e arrastar aqui para o lado, selecionar tudo e fazer outra vez automático. Rodar isto. Winter is coming. Ok? E ajuda também, se calhar, fazermos isto assim. Portanto, então como é que eu ia dizer Winter is coming? Ele se calhar até mete a cabeça para baixo quando diz coming. Então aqui em 37, 45 vou colocar isto aqui para baixo. Ok? E antes vou colocar para cima, só neste eixo. E para cima outra vez. Portanto, no X de rotation, o que acontece é isto. Já percebi, é esta a rotação. Já percebi, ok. Já me esqueci que tinha outros dois. Portanto, o Z também está muito grande, portanto esta vou ter que apagar, vou fazer aqui uma coisa um bocadinho mais suave. Este aqui também, delete. E agora sim está mais suave. Exato. Ok, aqui eu quero que o coming seja mais rápido, portanto vou aqui a tecla G para este lado. Winter is coming. Portanto, o que acontece é isto aqui vem para aqui, este vem para aqui. Winter is coming. Portanto, isto está exagerado, mas é preferível eu exagerar o movimento,
né? Winter is coming. Porque depois, se eu sei que é isto, é neste timing que eu quero o movimento, agora é só fazer uma suavização, como se fosse um smooth quando estamos a esculpir, né? Selecionar isto tudo e fazer S e depois Z para fazermos, perdão, S e depois Y, porque o Y é o eixo vertical, para suavizarmos este movimento. Não tanto, porque senão depois dá a volta, não é? Winter is coming. E agora é muito mais Winter sutil. is coming. Winter is coming. Portanto, nem sequer estamos a mostrar os olhos. Ele está a pescar porque a pose de Idol já tinha a animação de piscar, mas vamos então fazer vamos então fazer o lip sync em si. Portanto, Winter, né? Winter. Portanto, ajuda muito. Também temos um pequeno mapa das sílabas que estamos a utilizar. Portanto, eu posso fazer, por exemplo, eu posso utilizar, acho eu que dá, eu já não utilizo isto há algum tempo, ou não? Não, não dá. Não dá porque já não temos aqui. Deixa-me ver se aqui dá ou não. Então também não dá. Havia um add-on que fazia isso, mas depois já não usava há tanto tempo e eu utilizava isto mais no Maya, mas pronto. É possível, em alguns programas de animação, desenharmos algumas coisas, como por exemplo o áudio, o som dos vízimes que nós temos que desenhar. Portanto, aqui neste momento, portanto, do 25 ao 30, eu seria capaz de desenhar aqui uma coisa que faz o I, o W, I é subir, o I. Aqui no frame 33 desenhava T, ou seja, aqui no 35 depois eu fazia a animação do T, né? Z, aqui no 38, e Z, aqui fazia aqui, tenho que falar, depois tenho que falar como se fossem gagos, né? Isso é normal, fazer aqui, é aqui no 49, 50. Ele faz, ele não diz caminho, diz caminho. Winter is coming. Portanto, ele acaba por arrastar muitas palavras, né? Porque uma pessoa que está. E se formos ver o vídeo original, ele está assim, nem sequer diz nada. Aliás, se eu escrever aqui Winter is coming, aposto que aparece um YouTube da áudio. Acho que é este. Winter is coming. Exato. Pronto, então conseguimos ver exatamente o mesmo som. Conseguimos ver. Winter is coming. Exatamente, e podemos ver a frame o que é que acontece. Como é que se vê frame a frame no YouTube? Nos vossos teclados, se tiverem um teclado americano, o ponto e na vírgula tem uma seta para a esquerda e uma seta para a direita. No teclado português tem o ponto e a vírgula anda para trás e o ponto anda para a frente. Não dá para fazer scrub do áudio. Portanto, vamos andar um bocadinho para trás. Ele está com a boca meio aberta, faz fazer assim a boca e vamos fazer aqui um pequeno mapa mental do que é que está a passar. Eu não precisaria de fazer isto, mas quero para vos poder mostrar qual é que é o meu processo mental enquanto eu penso nisto, sobretudo quando tenho referência como esta, né? É raro, mas... E é por causa disso que muitos atores de filmes da Disney, da Pixar e tudo mais, os animadores querem os vídeos dos animadores, das pessoas a falar, porque... e é por causa disso também que nas animações às vezes as personagens animadas parecem muito os seus atores. Porquê? Porque os animadores trabalham com a referência dos atores. E os atores gostam de falar, quando têm o microfone à frente, gostam de falar e gesticular. Isso é ouro para um animador, sobretudo num contexto de animação. Portanto, vamos ver como é que a boca dele está. Está assim, a boca dele está assim e depois assim, né? Um pequeno arco. Anda um bocadinho para a frente, fecha o arco, o in, dá para fazer a mesma coisa, ou seja, depois fecha e depois faz a mesma coisa com dentes, né? E o tur
Winter is. Winter is. Ele nem sequer, o ter, ele não fecha, porque ter, quando vocês dizem ter, olhem, e isto é essencial. Eu por acaso não tenho aqui, portanto eu estou a falar contra, mas se estamos a fazer o lip sync, nós temos de ter um espelho no nosso lado. Portanto, vão comprar um espelho ao IKEA, uma loja qualquer, um espelho pequenino para ter no vosso local de trabalho. Não é para retocar a maquilhagem, é para quando estão a animar, olharem para a vossa boca a falar e fazer e verem onde é que os lábios ficam. Ok? Muito importante. Portanto, reparem, é muito. E agora dá para ver um bocadinho da parte de baixo dos dentes. Portanto, é a mesma coisa que este, mas com os lábios, a parte de baixo dos lábios. Portanto, dá para ver aqui um bocadinho da parte de baixo dos lábios. De winter, ou seja, começa, está à direita e depois faz e depois ter. Como é que ele faz o ter? It's coming. Coming. Ters. Coming. O is e o inter é tudo em mesma pose. Winter is coming. Ele só mexe quando diz caminho, ou seja, é no M que ele fecha a boca. Portanto, até lá não preciso me preocupar com grande coisa. Porquê? Porque o movimento da cabeça e isso tudo já ajuda a não termos que nos preocupar com isto. Portanto, vamos então até ao frame, que é, neste caso... Portanto, até aqui mais ou menos... Vou fazer criar aqui um marker. Aqui outro marker. O TT é aqui, outro marker, portanto a tecla M. Portanto o M, o Ming, já perceberam que é o mais importante. Portanto, é no M, outro marker, com a tecla M. E depois ele fecha a boca no frame 60, ou assim. Outro M. Portanto, temos aqui então tudo o que precisamos fazer está aqui. Vamos agora então mexer a boca. E como é que vamos mexer a boca? Vamos ter que abrir a boca, e abrir a boca vai ter que ser feito com este face também, que é, qual é que é? Qual é que é? É este aqui. Exato. Este é o que abre a boca, é o que abre a boca toda, ou seja, isto é o bone que está agarrado ao maxilar, ok? Porque nós podemos, quando falamos, abrimos e fechamos o maxilar, muito pequenino, mas abrimos, de uma maneira muito pequenina, mas abrimos e fechamos. Queremos uma rotação, portanto eu vou fazer com que isto seja Ctrl R e quaternion também, porque eu quero uns quaternions nisto, não quero quaternions em mais nada. Ok. Portanto vamos selecionar este aqui de baixo. Portanto, ele está com a boca aberta, um bocadinho. Ele até pode estar com a boca fechada aqui. Portanto, com o Shift eu vou tentar fazer com que o movimento seja muito subtil. Portanto, ele está com a boca aberta. Qual é que é? É o X Rotation, né? Este aqui move até aqui assim. Lembrem-se, por favor, se estiverem a fazer isto, lembrem-se de ligar sempre aqui View Only Selected Curve Keyframes, está bem? Only Selected Curve. Não sei porque isto não está ligado sempre, mas ajuda muito. Portanto, se isto estiver aqui aberta, a boca dele estiver aberta e depois fechada, portanto vamos pegar nele aqui, Shift D, e vamos continuar aqui ainda a mexer a boca, mostrar aqui a boca. Só um bocadinho para baixo. Portanto, eu quero se calhar isto assim. Exato. Portanto, aqui vamos fazer Shift D e vou colocá-lo até aqui ao final. E agora aqui vai haver uma flutuação, né?
ele vai abrir muito pouco a boca, portanto vamos colocar aqui Shift D, aqui vai subir e aqui vai descer no zona do T, né, que é este 50. Winter is coming. Portanto aqui vai subir, nestes dois vai subir. Winter is coming. E aqui no M, aqui vou fazer 3, que é para fazer este alto aqui, e depois vou fazer aqui este aqui e este aqui, outros 3, mas este aqui em baixo agora. Ou seja, 3 em cima e 3 em baixo, sobretudo na zona que fecha. Winter is coming. E aqui vou aproximar muito mais e colocar este aqui. Winter is coming. Winter is coming. Portanto, é muito mais perto. Se calhar até podemos apagar este, mas eu não quero. Eu quero aproximá-lo então. Assim. E este assim, por exemplo. E depois trazer este assim para aqui. E este aqui para aqui. Ou seja, fazer uma coisa mais pequenina ainda. Mais para cá. Ok, mais rápido. Portanto, vamos apagar este. E apagar este e se calhar trazê-lo para aqui para cima. Se não funciona, vamos fazer desta maneira. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Está muito tarde, portanto, está muito tarde, vamos trazê-lo para a frente. Winter is coming. Winter is coming. Muito tarde, mais um frame para trás. Winter is coming. 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 Ok, este movimento aqui está-me a distrair, portanto vou fazer delete deste. Winter is coming. Ok. Winter is coming. Winter is coming. Winter. Ok. Aqui vai ter que abrir um bocadinho a boca. Aqui vai fechar. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Ok. Aqui vai para um bocadinho mais para baixo, porque eu quero mesmo que ele feche mesmo a boca. Reparem a diferença entre isto e isto. Coming. Winter is coming. Ok, é demais. Mas... Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Ok. Agora vamos exagerar. O Winter, ele não diz, o Winter ele está assim, né? Winter, porque ele está a fazer. Winter, ele fala muito assim, pelos dentes. Porquê? Porque é um ator seco, né? Mas se formos ver bem o Winter, nós temos que exagerar o movimento e fazer Winter. Para quê? Para depois fazermos aquilo que eu fiz há bocado, que é fazer um scale para suavizar o movimento. Logo, então, como é que fazemos o I? É selecionamos estes, todos que vêm para aqui, e trazemos este aqui para a frente e este aqui para a frente também. Qual é que é o problema? Agora, toda a animação, ele fica com o boquinho assim. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que balizar, tenho que fazer uma baliza antes e depois dos keyframes, dos objetos que eu vou utilizar, que são estes todos. Portanto, com a tecla Q, para selecionar, com a tecla Q não, com a tecla W, para selecionar este, com a tecla Shift também. Faço isto e agora, tecla, antes de fazer o I, faço tecla I, aqui em cima, com o rato aqui em cima, vai fazer tudo, porquê? Porque eu tenho aqui neste botão uma coisa que diz Only Active Keying Set, e o Keying Set é o Keying Set de Location, Rotation e Scale, ok? E agora venho aqui atrás, quando acaba, e faço I novamente. Quer dizer que já está balizado. Quer dizer que com o AutoKey, tudo o que eu fizer aqui entretanto, já vamos colocar isto aqui um bocadinho mais para trás até, tudo o que eu fizer aqui entretanto, ou seja, vamos mesmo colocar aqui neste marker e neste marker. Se eu fiz um marker é para alguma coisa, certo? Portanto, temos aqui um keyframe aqui e outro keyframe aqui, nestes markers. E aqui é aqui onde eu vou fazer então a animação. Quer dizer que já não vou ter o boquinho sempre ali. Portanto, este e este vem aqui para a frente, aqui assim, e este vem aqui para aqui assim, só um bocadinho, ok?
Eu posso fazer assim um bocadinho e este assim um bocadinho. Depois o t, que é aqui, já tem que estar t outra vez. Portanto, vou selecionar este e este. É uma chatice, temos que selecionar isto tudo, mas tem que ser assim, a não ser que façamos depois aqui uma layer nova, temporária, onde só temos isto ligado, mas é uma chatice fazermos isso, senão temos que selecionar isto tudo. Podemos ligar, por exemplo, aqui o face, podemos ligar aqui o torso, podemos ligar aqui as outras coisas todas que temos. Pronto, e agora só temos acesso a isto. Pronto, e agora já podemos fazer assim, é mais fácil. Portanto, vamos selecionar este e fazer Shift D e trazê-lo para trás. Para quê? Para termos o movimento apenas neste sítio aqui. E agora o T é aqui nesta zona, quer dizer que ele vem mais um bocadinho para o lado. E eu não gosto desta posição, está muito forte. Portanto, como está muito forte, vamos selecionar tudo e fazer S, Y e agora diminuir, ou seja, suavizar. Mesmo assim ele está com uma boca mesmo feia, porque este rig não foi feito, podia ter feito isto um bocadinho melhor. Eu posso trazê-lo aqui um bocadinho mais para baixo também, este. E este aqui um bocadinho mais para fora. Este mais para dentro, mais para a frente. Não se esqueçam que tem movimentos de posição. Temos de esculpir basicamente. Quer dizer que aqui já quer fechar a boca. Logo vou mostrar aqui o face novamente. E vamos fechar aqui já mais a boca. Quer dizer que aqui eu quero que a boca já esteja mais fechada. Ou seja, se calhar até fazemos isto assim. Não. Isto estava bem. Quer dizer que aqui vamos fazer isto assim. E aqui mais para baixo. Winter is coming. Pronto. Winter is coming. Winter is coming. Mesmo assim não está perfeito. Winter is coming. Winter is coming. O I, não estou a gostar do I. Não gosto desta pose do I. Vamos ter que moldar aqui um bocadinho melhor esta parte. Portanto, onde é que há keyframes? Aqui este não tem, vamos ter que moldar aqui um bocadinho melhor. Aqui este. Talvez este aqui também. Winter is coming. Pronto, já está melhor. Winter is coming. Winter is coming. Pronto, é só isto. Winter is coming. E agora? Winter is coming. Temos de reaproveitar o nosso trabalho, certo? Acabei de fazer uma pause para o I. Imaginem que depois no resto do texto ele tem outros I. Temos que saber reaproveitar aqui um bocadinho melhor as coisas. Portanto, quando já temos aqui a nossa animação, portanto eu vou desligar aqui a face, imaginem que temos isto selecionado. O que eu posso fazer é aproveitar, indo ao sítio que eu quero, posso selecionar, por exemplo, aqui a pose que eu quero, fazer Ctrl C e depois ir a outro sítio qualquer e fazer Ctrl V. Okay? É o que eu recomendo fazer. Não recomendo, isto é só no Blender, no Maya recomendo fazer isto, mas no Blender eu acho que o Blender ainda não está preparado para isto. Não recomendo utilizarem o Pose Library ainda, ok? Como muitos de vocês sabem, no Blender nós temos uma coisa que é o Asset Browser, que é uma coisa que existe aqui, que é o Asset Browser, onde é que está? É um sítio onde nós podemos pôr várias coisas, e existe um add-on que nós temos de sacar também, que é o Pose Library, é uma coisa que existe, Pose Library no Blender. É uma coisa que é muito difícil de fazer e não é o Pose Library, é o Pose Library novo, que é uma Pose Library que existe, isto é aquilo que estava a mostrar no antigo. Blender Asset Browser Pose Library. É este Pose Library que eu acho que no 3.1 já está, quer dizer que nós temos que ir aqui a Preferences, escrever aqui Pose Library, Animation Pose Library, temos de o ligar e depois vai aparecer aqui uma coisa que diz Animation, aqui em Animation, e eu posso dizer que neste objeto do MetaRig, este objeto do rig, que é um objeto chamado rig, posso com estes bounds selecionados
no current file eu posso criar um pose asset que tem exatamente esta pose, ok? Quer dizer que se eu vier aqui um bocadinho mais para a frente e se eu clicar aqui agora outra vez, ele vai-me fazer a mesma coisa, vai-me criar. Só que depois acontece isto. Porquê? Porque não tenho todos os bones selecionados. Portanto, eu não recomendo utilizar isto por causa destas pequenas coisas. É preferível selecionarem aquilo que querem, fazer Ctrl+C e depois Ctrl+V, ok? Ou, neste caso, selecionar isto, Ctrl+C e depois Ctrl+V, do que estar a criar pose assets. Isso podem estudar sobre isto. Eu é que ainda não gosto muito, mas é possível, também. Winter is coming. E pronto. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Pronto, era isto que estava a acontecer. Quando está a desenhar, quando está estamos em viewport shading, ele fica muito mais lento. Eu até posso tentar colocar aqui textura, mas ele vai fazer isto, não vai ficar muito bem. Portanto... Winter is coming. Mas pronto. Winter is coming. Já dá para perceber mais ou menos como é que é o nosso, como é que fica o nosso objeto. Eu estou aqui a ignorar o vosso chat. Ok, animação, exatamente. E acontece precisamente ao zoom. Ok. Então, alguém tem alguma dúvida sobre este workflow? É que há bocado o Jaime falou no Adobe Character Animator. O que é o Character Animator? É um programa onde nós colocamos o som e ele reconhece pelo waveform, não é? Podemos colocar um modifier do waveform e fazer com que algo mexa, algo automático. Fica giro, mas não é viável em termos de produção. É assim que os cinemáticos são feitos. É assim com este tipo de animação à mão, no sítio certo, estudando, andando para a frente e para trás, com o movimento de cabeça para mascarar estes pormenores. Porque se nós estivermos a ver, ele não está a falar nada, ele está só a dizer... Faz só mais nada. Aliás, eu até podia fechar um bocadinho mais a boca. Aqui, eu podia fechar aqui, vamos selecionar só este e este, selecionar este, Ctrl+C, Ctrl+V. It is coming. Winter is coming. Está feio, mas podemos selecionar este e agora com o Animate, por exemplo, posso clicar aqui um Blend Ease e ele vai fazer aqui um pequeno blend. E depois convém também verem mais ou menos o movimento que isto está a fazer. Reparem que ele está a fazer um movimento assim, não é? Isto faz assim um movimento, não é? O que não é mau. É preferível fazer um movimento assim do que tudo a direita e aos zigue-zagues, ok? Coming. Winter is coming. Winter is coming. E pronto, é verosímil, passa despercebido e é uma coisa relativamente fácil de fazer, ok? Percebem porque é que eu fiz então um som pequenino, que é para poder mostrar isto melhor. Sim, Ricardo, desde que eu estava a falar há bocado do Accurig, agora está toda a gente a falar nisso, o Accurig já existe há algum tempo, só que o Accurig é tipo Mixamo, não traz mais nada de novo do que Mixamo, é para fazer personagens andar de um lado para o outro. É como o Cascadeur, só que o Cascadeur tem uma coisa muito melhor, que é aquela ajuda das poses, só que não tem nada de Face Rig. Tem, mas não é no Accurig, ou seja, é noutro sistema que eles têm, que é o Character Animator, como é que se chama? Da Reallusion, da Actor Core, é o Face, não sei o quê, não me lembro do nome disto. Ou seja, Actor Core Face Rig, está aqui. Acho que é isto que aparece. Create Lip Sync, pronto, é diferente, é outro, não é o Accurig, chama-se Actor Core. Mas... ou é Accurig? Não sei, já não sei. De qualquer maneira, é algo que tem que ser, que também está feito, o Accurig é como se fosse um Mixamo, está feito para motion capture também e para movimentos do género do Mixamo, não é para animação de lip sync. Mas lá já sabem, podem fazer o lip sync com Bones ou podem fazer lip sync com
deformações na cara. Se é para fazer deformações na cara, recomendo que façam como eu mostrei com o miúdo há bocado, que é com bones de um lado para o outro, que assim organizam-se, e conseguem moldar, porque é preferível mexer bones na cara do que estar a mexer sliders. É um pesadelo animar sliders, ok? Não recomendo nada. Mas depois o que é exportado são sliders, ou então os bones assim, e depois tem que esculpir um bocadinho mais isto. Eu chamo isto de esculpir, que é mover e moldar a cara exatamente como nós queremos. Winter is coming. E pronto. Winter is coming. Winter is coming. Eu acho que o movimento dele está demasiado forte, né? Está demasiado flamboyant, mas pronto, é uma questão depois de mexermos ou selecionarmos as coisas. Neste caso é o tweak, é o torso. Vamos selecionar isto, vou selecionar aqui isto e tentar fazer com que o movimento seja a partir daqui. Seleciono tudo e depois SY e depois um bocadinho mais para baixo. Não quero que este movimento também seja muito grande, portanto vamos fazer isto em todos, selecionar tudo e fazer SY. Se eu quiser que ele seja a partir deste ponto, eu posso colocar, por exemplo, o tipo de pivô no 2D Cursor e depois é só selecionar o 2D Cursor e colocar o cursor mais para baixo aqui neste frame, por exemplo, e agora fazer SY e ele agora faz scale a partir deste ponto, ou simplesmente fazer através do Active, mas depois não dá jeito nenhum. Agora a cabeça está a mexer demasiado também, portanto vamos mexer na rotação toda da cabeça. Este e este. Selecionar tudo com a tecla A e colocar o cursor. Onde é que está o cursor? Aqui a meio mais ou menos e fazer SY também. Winter is coming. E pronto, está um bocadinho mais. Winter is coming. Winter. E se calhar, e se eu agora quiser rodar tudo, posso selecionar, por exemplo, aquilo que eu quero e movê-lo para cima, para baixo. Posso mover outro qualquer. E reparem que eu estou a mover a curva toda. E ao mover a curva toda, se eu mover a curva toda, ele vai ficar o tempo todo assim. Se eu fizer assim, ele fica de uma maneira um bocadinho mais misteriosa. Winter is coming. E pronto, já tenho a animação como eu quero. Winter is Um coming. movimento muito mais sutil. Winter is coming. Winter is coming. E pronto. Winter is O que é coming. que acharam deste tipo de animação? Winter is coming. Winter is coming. Pedro vai ter que seguir, tudo bem? Jaime, animar um minuto de voz é coisa para demorar quanto tempo? Depende. Se for assim, eu também estive a explicar, não é? Estive a explicar e é a primeira vez que estou a fazer isto neste modelo, não tenho ainda as poses feitas, portanto começa-se devagarinho, mas depois a partir do momento em que começa a ter os visemes todos, quais é que são os visemes? Vou-vos mostrar. Quando eu começar a ter estes visemes todos, que é o a B, por exemplo, este é para F, quando começar a ter estas poses todas, é só uma questão depois de selecionar na timeline e arrastar para o lado, ok? Ou utilizarem o Pose Library, mas eu não recomendo muito, porque terem isto, dá para fazer isto, se imaginem que vão trabalhar uma semana e têm uma semana para fazer isto, tudo bem, então assim, no início da semana, podem fazer estas poses e depois criar, numa action separada, podem criar as poses todas e depois criar ali o pose, criar o pose asset aqui em animation, create pose asset, mas tem que estar a selecionar as coisas e é uma chatice. É bom, eu acho que ainda precisa de alguns toques, porque há coisas que funcionam, outras que não funcionam, mas por mim, como sou muito prático nestas coisas, mais vale selecionar no Graph Editor Ctrl+C ou no Dope Sheet Ctrl+C e arrastar para a frente, ok? Portanto, quando me pergunta se é coisa para demorar quanto tempo, no início demora muito, mas depois começa a ser cada vez mais rápido, ok? Obrigado Ricardo, muito interessante, obrigado. Achei engraçado o facto de termos de repetir falas, ver referência, etc, para fazermos o que queremos. Sim, exatamente, Samantha, é assim, é dando este passo a mais que fazemos para que não seja um papo a falar tipo pá. Isto não é interessante, não é? Se queremos dar força e mistério, temos já sempre o passo a seguir.
porque eu sou uma pessoa, por natureza, sou assim, quero sempre despachar tudo também, né? Se me disserem, há um programa que faz isto tudo automático, então vou ver, estou contente, mas infelizmente isso nunca é a solução, temos de estar sempre a fazer manualmente as coisas, ok? Portanto, se conseguimos fazer isto com estas poses assim muito simples, e se tivermos de fazer num videojogo, imaginem que temos uma pose de videojogo em que temos o idle, e nesse idle ele está sempre a dizer qualquer coisa, uma coisa qualquer. Podemos fazer este tipo de animação muito simples, abrir e fechar a boca, porque vai ser visto ao longe, não é? Mas no cinematic, se a personagem vai ocupar 20% do ecrã, a cabeça dele vai ocupar 20% ou 30% do ecrã, nós temos então que mover e moldar as coisas um bocadinho melhor para ser verosímil, está bem? Tem alguma questão, alguma dúvida? Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Vamos só gravar isto muito rapidamente. Vou gravar aqui um GIF. Agora não. Tudo bem, vou então gravar um GIF. Como é que se grava? Vou fazer aqui um pequeno render. Portanto, venho aqui ao Render Properties, Eevee, vou aqui ao World e coloco aqui um fundo branco. Venho aqui assim, isto está muito branco. Assim está mesmo feio. Porquê? Porque não tem sombras. Ele está assim no render. Devia estar com sombras. Ele não devia estar assim. Será que é por causa da luz? Bem, vamos gravá-lo assim. Se eu fizer um render assim, o que é que acontece? Vai ter que ser em Workbench, né? Não. Se eu fizer render em Eevee, se eu fizer F12, depois ele vai fazer assim. Então vou ter que lhe dar uma sombra mais escura. F12. Ele está aqui. Eu queria as sombras iguais às que estão aqui. Como é que eu faço isso aqui no Eevee? É porque não tem estas luzes. Vou ter que pôr um HDRI, né? Exato, se com o Scene World ele faz isto. Então preciso de um HDRI ou não? Ok. Não tem nenhuma questão, Ótimo. Eu vou dar por terminado o webinar, eu vou só, se calhar, colocar aqui, vamos aqui um HDRI, vamos ao Polyhaven. Vamos arranjar um HDRI qualquer muito simples, como por exemplo, uma coisa assim mais escura, como se fosse o interior, este aqui por exemplo, de um estúdio. Download de quê? Um EXR, mas eu não queria um EXR, eu queria uma coisa mais pequenina. Um K. Pode ser 2K. Download. Venho aqui agora ao Blender, clico aqui e faço Image Texture. Onde é que está? Image Texture. New não, Open. Venho aqui ao Downloads. Onde é que ele está? Today. EXR 2K. F12. E porquê que ele não está a mostrar o produto final? Será que não é no Color? É no Color, está certo. Não é no Surface. Vamos ver aqui em Shading, World. Está aqui certo. Ctrl T. Ok, Strength. Vamos retirar aqui isto assim. Quero colocar sombras nisto. Porque é que eu não estou a ver sombras? Eevee, Shadows. O Ambient Occlusion chega por agora. E se eu fizer F12, já está. Não sei porque é que eu não estou a ver o fundo.
Eu já não... Está-me a escapar qualquer coisa, mas eu tinha que ver, eu gosto de ver isto com atenção, com aqui a fazermos isto não... O que é que me falta? Está certo, vem aqui, não é para o Surface. Background, está certo. Por que eu não consigo ver? Está-me a faltar qualquer coisa. Pronto. E se eu quisesse então fazer uma animação disto, colocava uma animação simples, só para ver como é que fica com o som. Venho aqui às definições do formato, coloco um output de um texto, de um texto qualquer, portanto, na minha pasta, no meu disco onde eu tenho mais coisas, tenho uma coisa que diz testes, onde é que estão? Testes de animação, coloco aqui outro que é lip sync tutorial, lip sync underscore webinar, aqui escrevo webinar, coisa qualquer, accept, PNG, ou posso fazer um PNG ou posso fazer já um vídeo. E para fazer o vídeo posso fazer aqui FFmpeg vídeo, já está, e faço então em render animation. Ele vai-me gravar neste sítio a animação. Não sei se ele vai gravar o som também ou não, mas vamos ver se ele gravou o som também ou não. Portanto, onde é que está? Não gravou o som, mas está aqui o movimento. Eu assim consigo ver em tempo real, sem delay, não é? Consigo ver o que está a acontecer. Portanto, isto é muito importante, parece que não, mas é muito importante. Quando fazemos uma animação, temos de saber colocar como é que se chama? E agora, já que tinha aqui o vídeo, posso fazer assim, posso fazer aqui save, file save, posso fazer new video editing, posso arrastar para aqui o vídeo, portanto posso arrastar para aqui o vídeo, posso arrastar para aqui o som, onde é que ele está? Transferências, o Enter is Coming, e posso colocar aqui no timeline assim. Winter is coming. E agora posso fazer outro render, mas assim, como isto está a render, eu não estou a ver em tempo real. Ele quer dizer que ele não está a calcular frame a frame. Como é um vídeo, eu consigo ver em tempo real exatamente o que está a passar. E esta é uma forma excelente para percebermos se o timing está mesmo bom ou não. Porque às vezes estamos a trabalhar, estamos tão focados em mover isso tudo, que não estamos tão focados no timing em tempo real do que e não estamos a ver o produto final. Portanto, isto chama-se play blasting. Okay? Fazer isto é um play blast. É a malta dos animadores e isso tudo, quando fazem a animação, chamam isto play blast, que é calcularmos o som, ou vermos o som e a imagem em tempo real, sem os atrasos do computador. Okay? É um preview, é fazer previews. Winter is coming. E pronto, acho que se passa despercebido. Pronto, se não têm dúvidas, muito obrigado a todos e resto de boa semana a todos. Muito obrigado.